Olá, meus irmãos, estamos juntos para lermos a palavra de Deus nesse dia 2 de janeiro, segunda-feira. Estamos iniciando o ano e é o nosso propósito lermos a palavra de Deus durante todo esse ano. Vocês têm o plano de leitura da palavra de Deus. Se você não tem, vou deixar o link para você baixar na descrição do vídeo para acompanhar, imprimir e marcar a sua leitura. Nós faremos a leitura de segunda a sexta-feira, nesse ano, são 52 semanas, e o nosso propósito é conhecer cronologicamente a palavra de Deus. Quantas vezes nós não sabemos encaixar os escritos dos profetas na história de Israel? Isso pode acontecer. Na leitura que nós vamos fazer, entenderemos então como isso de fato funciona, em qual período esses profetas viveram e por que escreveram o que escreveram. Hoje, nosso primeiro dia, nós vamos fazer a leitura de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 5. Lembrando que o nosso propósito aqui não é trazer um estudo sobre esse texto, mas fazer a leitura do texto. Se você, após a leitura, ficar com dúvida sobre algum texto, você pode me enviar a sua pergunta e, na medida do possível, eu vou responder, tá bom? Antes de começarmos, então, a nossa leitura, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, rogo a Ti, Pai, as suas bênçãos para o nosso propósito, que é o de ler a sua palavra durante todo esse ano. Abençoe os meus irmãos que estarão se empenhando nesse propósito e que eles, assim como eu, sejamos juntos impactados por sua palavra, de maneira, ó Deus, que ela nos transforme, de maneira que ela nos guie. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então passar para a leitura da nossa Bíblia. Estarei utilizando a Bíblia Almeida século 21. E nós vamos então fazer agora, iniciar a nossa leitura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foram-se a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou céu, e foram-se a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produz a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo suas espécies deem fruto que contém a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas.
E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies. E toda ave com asas, segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos segundo suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Veremos então agora a formação do Jardim do Éden. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado. Pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que encontra toda a terra de Havilá, onde há ouro, ele contorna toda a terra. E o outro dessa terra é Bom, ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion, este é o que contorna toda a terra de Cuxi.
O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Como Deus formou a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. A tentação e a queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore do qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos.
Teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Caim e Abel. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procedes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Primeiro homicídio. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo? E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu. Serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a que eu posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, e ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher e os abençoou, e o chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. Muito bem, meus irmãos, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje, a leitura de Gênesis, capítulos 1 a 5.
Espero que Deus tenha abençoado a sua vida através da palavra dele. Deus lhe abençoe. Permitindo o Senhor, amanhã teremos mais um vídeo com a sequência da leitura. Vamos orar para encerrar. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua bendita palavra, que nos mostra que o Senhor é um Deus justo, mas também um Deus de misericórdia, onde o Senhor, apesar do pecado do homem, ainda assim prometeu que a semente da mulher um dia pisaria a cabeça da serpente. Obrigado, Pai, porque a sua promessa se cumpriu e nós, os que cremos em Cristo Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que até aqui acompanhou esse vídeo. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.